Ana Cláudia Michelin é psicopedagoga e professora especializada em autismo. Nos últimos anos, se dedicou ao lançamento de livros como Meu Amigo Especial, Autismo, uma peça que se encaixa, Qual Lápis Cor de Pele, Pais de Autistas e Baú de Tesouros da Minha Avó. Também é uma das idealizadoras da Caminhada Inclusiva, que busca conscientizar as pessoas sobre o autismo. Ana Cláudia Michelin é a convidada de hoje do Cultura e Saber. Ana Cláudia, 4 obras. Como foi começar a escrever a tua vida na literatura? Bom, eu vim de uma família de professoras, né? Minha mãe é professora, minha madrinha, minhas tias, primas, né? E eu, na realidade, eu nunca pensei em escrever um livro, né? Essa ideia nunca tinha passado pela minha cabeça. Mas com alguns acontecimentos que foram surgindo na minha vida, despertou essa vontade de escrever um primeiro livro, né? Que depois deu início aí a uma corrente de coisas escritas, né, de obras. Uhum. O primeiro, né, Meu Amigo Especial. Me conta então, porque você disse que começou com alguns acontecimentos. Isso, esse livro aí é o meu primeiro filhinho, né, o meu livro. Esse livro ele surgiu assim de uma ideia de quando eu recebi uma criança especial em minha sala de aula. Então, essa criança já era da escola, né? Eu, na época, lecionava para o 2º ano do ensino fundamental, e ele chegou para mim, e ele é autista, né? E aí eu falei, o que eu vou fazer com ele agora? E eu tinha ele e mais o restante da turma, então eu não poderia dar atenção só para ele. E aí eu comecei a buscar algumas coisas para ajudar essa criança a entender, né, como que funcionam as coisas, e para as outras crianças poderem entender alguns comportamentos que esse amigo apresentava. Então foi um processo bem longo, né? O primeiro ano que ele ficou comigo 2 anos, esse aluno. Foi um processo bem longo, porque o primeiro ano eu não pensei em escrever livro, nada, a história aconteceu normalmente, né, na sala de aula. Quando ele foi comigo para o 3º ano, me falaram assim, por que você não escreve uma história, né, referente à vida dele com você na escola? Comecei a pensar na ideia e aí surgiu a história na minha cabeça. Assim, foi uma coisa muito rápida, parece que assim Deus estava falando, é o seu momento, né, faz assim. Demorei, a ideia principal, coisa de umas 2 semanas, ela já estava montada na minha cabeça. E aí começou um outro processo de buscar editoras que abraçassem a causa e conseguissem, né, publicar o meu livro, porque eu fui em algumas editoras, recebi vários nãos, recebi até propostas para mudar o título do livro, para não ter o autismo no título do livro, porque é um assunto muito delicado, tem muitas pessoas que ainda têm um certo receio. E aí eu falei, não, a minha ideia é divulgar o autismo. A minha intenção em escrever o livro é divulgar o autismo. Então, eu, né, vou esperar a oportunidade certa. E isso foi praticamente um ano inteiro. Aí uma vez eu estava assistindo um programa na televisão e eu vi uma criança que tinha escrito um outro livro também sobre autismo. Eu consegui pegar o contato dessa criança, entrei em contato com os pais me passaram a editora que fizeram o livro da menina. Cheguei na editora, mandei o livro, ela falou, é pra já, adorei a sua história, nós vamos publicar. Uma editora do Rio de Janeiro. E aí eu fiz 1000 exemplares, né, a princípio, vendi todos eles, fiz a segunda tiragem e agora eu estou na 2ª edição, né? Então, assim, esse livro, ele conta bastante a história desse meu aluno especial. Então, é um retrato da sala de aula, né? E alguns comportamentos que ele apresentava. Então, por que ele corre, por que ele gira, por que ele grita, até para as outras crianças entenderem, né, esses comportamentos. Então, foi um livro muito importante, porque a gente acabou usando até na escola que eu trabalho, e as crianças começaram a entender
né? Então todo mundo aceitava muito bem o Thales, porque todo mundo conhecia, ele era, né, o personagem do livro. Nossa, eu conheço um personagem do livro. Para as crianças era assim uma coisa sensacional, e eles ajudavam muito, eles tinham muito essa preocupação, porque era a minha preocupação também, né, em ajudar essa criança a realmente ser incluída de uma forma verdadeira, né, não simplesmente estar numa sala de aula, ela tinha que fazer parte daquele grupo. E foi uma luta bem grande, mas eu acho que teve um sucesso fantástico aí, a turminha que hoje está no 9º ano já, né? Mas foi uma turminha muito, muito querida, eles gostavam muito dessa convivência, eles ajudavam muito o amigo. Então foi um momento muito especial na minha vida, esse lançamento do livro. E daí o livro, ele conta, é mais assim, voltado para os adultos, para quem trabalha com criança, ou as crianças também conseguem, né, absorver o que tem nele? Esse livro ele foi pensado para as crianças, né? A ideia é que as crianças entendam os comportamentos dos amiguinhos com autismo. E tem muitos professores que usam em escolas para ensinar as crianças, tem muitos pais que compram para entender um pouco, mas a minha intenção realmente era que as crianças tivessem acesso a esse material. Então, os desenhos foram pensados de uma maneira que atraíssem as crianças, né? Todo o ambiente que foi pensado nas histórias, né, em cada parte que passa a história, foi pensado da forma mais próximo possível à criança, para que ela realmente conseguisse se ver parte desse processo, parte de tudo que estava acontecendo. E para o Thales, como que foi ver a história dele depois? O Thales achava o máximo, o Thales achava o máximo, porque inclusive depois tem uma foto minha com ele aí. Então na história eu mudei o meu nome, né, e o nome da pessoa que ficava com ele, a professora de apoio, mas o nome dele está na história. Então, quando ele lia a história, né, com os amigos, ele falava, né, a tia Ana. Ele não falava o nome da professora que está aí, porque ele se reconheceu. E ele, quem é? Ele fala, Thales, né, sou eu. Então foi um presente para a família. Quando eu resolvi escrever o livro, né, o pai do Thales também trabalha lá na escola que eu leciono. E eu nunca me esqueço, na primeira reunião de pais, no 2º ano, isso antes de chegar até o livro, né? Ele falou para mim, vou te pedir um favor, na primeira reunião de pais, não desiste do meu filho. E aquilo, assim, foi um pedido que me abalou de tal forma, porque a gente que é mãe, né? A gente sabe o quanto é difícil para esses pais, né, para todos, mas para esses pais que têm crianças especiais, como é difícil para eles conseguirem esse acolhimento. Então, quando o Leandro, né, vou falar o nome dele, não tem problema, quando o Leandro falou para mim, não desista do meu filho, eu falei, eu não vou desistir, nós vamos lutar juntos pelo seu filho. E aí, então, foram 2 anos de luta, e quando eu lancei o livro, né, eu fiz o lançamento, a gente fez lá na escola. Falei para ele, você lembra o que você me pediu? Eu lembro. Falei, então, eu não desisti, ó, a prova está aqui. E agora todo mundo vai conhecer a história do seu filho e ele vai abrir muitas portas para outras pessoas. Que a intenção do livro, o pessoal fala, ficar rica. Eu falei, gente, não é ficar rica, né? De jeito nenhum. A intenção realmente é divulgar, é levar o conhecimento e levar informação para as pessoas que muitas vezes não sabem onde procurar. Então, nem lidar, né? Nem lidar com isso, porque é tudo muito novo, né? A gente na escola recebe a inclusão e de que maneira que essas crianças chegam para nós? A gente tem que se preparar para recebê-las. E nem todas as escolas estão preparadas para isso. Então, é uma grande luta que essas famílias de crianças especiais, né, travam aí diariamente, uma batalha muito grande. Para os profissionais da educação também, porque são salas de aula como você comentou, você precisava dar atenção para todos os alunos. E daí você ter uma criança que né, tinha uma necessidade de ter mais atenção, de um acompanhamento, foi difícil lidar com isso? Foi bastante difícil, porque eu sou extremamente ansiosa e preocupada. E quando eu recebi, né, esse aluno,
eu falava, o que que eu vou fazer com ele? Porque ele foi um dos primeiros lá da escola. Então, a gente não tinha muito conhecimento ainda, né, do que fazer. Ele estava vindo com um trabalho já desenvolvendo, né, pelas outras professoras, mas a gente não sabia ainda muito bem que caminho seguir com ele. Então, eu comecei a fazer cursos, eu fui atrás, eu varava noites, assim, pesquisando material para fazer com ele de adaptação, para que ele pudesse chegar o mais próximo possível, né, das demais crianças. E as outras crianças teriam que estar envolvidas também nesse processo. Então, muitas coisas eu fazia para ele, mas eu incluía as outras crianças. Fomos plantar, porque eu trabalhei com ele um livrinho de plantação, então toda a sala foi plantar, né? Não foi só com ele. Trabalhamos uma construção de sucata com outro livro que eu montei com ele. Toda a sala fez atividade de sucata. E aí eles acabaram curtindo, porque ser diferente não tem nada demais, todo mundo é diferente, cada um tem as suas potencialidades. E eles perceberam que era legal, né, ter o diferente, que você é diferente de mim, que ele é diferente do outro. E então foi um aprendizado assim, muito grande e um ganho. Eu falo que quem está com a inclusão, a criança que aprende a conviver com as diferenças, com certeza essas crianças terão um futuro aí melhor. E a inclusão verdadeira é essa, né? Porque não é inclusão, até como você já citou, de ter a criança naquele espaço, o direito que ela tem à educação e de estar dentro de uma escola, de uma sala de aula, mas incluída nas atividades, né? Eu costumo ministrar palestras também, né? Eu dei alguns cursos. E para começar o meu curso, até faço uma experiência, né? Eu pego um potinho de areia, tem uma areia colorida, e aí eu pego uma outra cor e coloco. Eu falo, ó, essa areia amarela tá incluída aqui no potinho? Tá. Eu falei, não, ela tá só despejada, né? Na hora que você misturar, que vai misturar o azul com o amarelo, ela tá incluída, ela faz parte daquilo lá. Se você só colocar ela ali, ela não tá incluída, ela só tá ali por estar, né? E a verdadeira inclusão é a criança estar para aprender, né? Com significado. Eu acho que essa é uma luta muito grande, né, dos professores em relação à educação, porque não é fácil, né? Requer muito estudo, muito trabalho, porque você fazer uma atividade para 30 é uma coisa, você fazer uma atividade para uma criança que precisa de uma atividade especial é outra coisa, né? Sem esquecer dos demais. Sim. A gente sabe que crianças com autismo têm ali uma dificuldade também, um desafio na questão dos relacionamentos, né? E as crianças, elas aprendem com os relacionamentos ali. Como foi trabalhar isso? A gente teve um projeto, né? Eu inventei uns projetos, aliás, eu inventei várias coisas, minha cabeça ficava fervendo. A gente inventou um projeto, chamava-se Amigos do Peito, porque o Thales, ele tinha realmente uma dificuldade de relacionamento, todo mundo gostava muito dele, mas ele tinha uns 2 ou 3 amiguinhos que ele gostava mais. Só que todo mundo queria ficar com ele. Então, nós inventamos esse projeto, chamava-se Amigos do Peito, na época do 2º ano e do 3º dele. Na sala de aula tinha fotinho de todas as crianças. Então, por dia, ele tinha que escolher 3 amigos para ficar com ele na hora do lanche. E era uma disputa. Todo mundo queria ficar com ele. Era muito legal porque todo mundo queria ficar com ele. Então, conforme ele ia ficando com a menina A, B, C, ele já ia fazendo o xizinho. Então, ele sabia que aquela criança que estava com o xizinho não poderia ser escolhida enquanto não fossem todas as crianças. A gente fez todo um trabalho, né, um processo que foi um pouquinho demorado. Mas ele entendia. Então, essas crianças, no dia que tinham sido escolhidas, recebiam um crachazinho e ficavam com ele na hora do lanche, brincando, fazendo alguma atividade diferenciada. Foi, assim, muito legal, porque eles brigavam para ficar com ele. Todo mundo queria. Mas hoje não é seu dia. Não, mas eu também quero ficar. Então, fica você também, né? Porque a gente vai dando abertura. E quanto mais eles conseguirem se aproximar e mais o Thales conseguir se aproximar dos outros, melhor é. E o Thales, então, estava ali nos seus 7, 8 anos.
como está hoje? Como que foi até a evolução dele? Eu acompanhei, agora ele está no 8º ano, né? Ele acabou ficando, o pai solicitou que ele ficasse mais um ano no 5º. Eu acompanhei até o 5º ano, eu tinha um certo contato, agora só de vez em quando que eu cruzo com ele. Ele está enorme, né? Está maior que eu. Ele acompanha, assim, ele faz as atividades da escola, todas adaptadas. Ele evoluiu bastante nesse aspecto de comportamento, tudo, mas ele continua tendo essa visão totalmente adaptada para ele. Ele tem a pessoa da escola que faz a mediação e tem as terapeutas da clínica que os pais fornecem para a escola, que fazem o acompanhamento dele. E para os pais? Tanto os pais dele, quanto a visão dos pais das outras crianças à época. Porque a gente percebe muito também a questão do preconceito, dificilmente parte de uma criança. Sim, a gente fala que a criança não nasce preconceituosa, né? Ela aprende a ser. Como eu já falei para você, essa sala era muito, muito especial. As famílias aceitavam muito bem, né? Por conta de todo o trabalho que foi feito, a gente conversou com os pais. Na época foi até uma reportagem, fazer uma filmagem sobre a inclusão na escola. Então os pais estavam muito cientes e os pais, dentro do possível, faziam de tudo para que ele fosse incluído nas outras atividades. Então, aniversário ele sempre foi chamado. Não tinha aquela família que fala assim, eu não quero que o meu filho se relacione, porque a gente tem, né? Eu estou na educação há mais de 20 anos, a gente tem família que fala, eu não quero meu filho com aquela criança, eu não quero, né? E a gente respeita, a gente não aceita, mas a gente respeita, porque vai ser um sofrimento para ambas as crianças. Mas os pais da sala de aula, dessa turminha dele, eles adoravam. Até hoje, assim, eu tenho um contato com alguns deles, pelas redes sociais, e eles falam, eu conheci o autismo por sua causa, não sei o quê. Hoje tem uma mãe de uma aluninha que foi junto com o Thales, ela é dentista, e ela começou a estudar o autismo por minha causa, porque agora ela descobriu que ela tem um sobrinho que também é autista. Ela falou, você que começou. Eu falei, que bom, né, que a gente dá frutos. Eu acho que a intenção realmente é dar frutos. Né? Talvez a gente não consiga colher agora, mas que as futuras gerações aí colham umas coisas boas. E a informação também, né? Sim. A informação, ela, não sei se destrói completamente, mas pelo menos ela tira um pouco desse impacto do medo do diferente, do preconceito. Esses pais, eles recebem muito julgamento, né? Eu tenho um caso de conhecidos que a moça falou assim, você acha que eu devo usar o cordão do autismo? Né? Porque hoje em dia tem os cordõezinhos que eles conseguem ser identificados. E aí eu falei, olha, fica a seu critério, porque se você não usar, você vai ser julgada porque o seu filho vai ter uma crise em algum lugar e vai falar assim, olha, aquela criança não tem educação, a mãe e o pai não deram educação para essa criança. Se você usar, vai falar assim, aquele é um coitadinho que tem autismo. E eles não são coitadinhos nenhum, né? Eles são pessoas como todas as outras. Eles têm o mesmo direito e os mesmos deveres. Então, assim, a sociedade julga muito, muito, muito. É muito difícil para esses pais serem aceitos. Eles têm muito medo, né? É um ou outro que você vê que se empenha e luta e briga e a maioria se cala. E aí acaba até, muitas vezes, escondendo essas crianças, privando essas crianças num convívio na sociedade. E aí essas crianças, ao invés de evoluírem, elas vão ficando cada vez mais retraídas no seu mundinho. Você fala um pouco disso nesse livro também, essa questão do preconceito? Não, nesse livro aqui não. Eu falo assim, na maneira geral, né? A história conta a caminhada do Thales na sala de aula, e no final eu falo que assim, cada um é diferente do seu jeito, que é importante o respeito às diferenças, né? Mas eu não falo do preconceito em si. Aí, depois desse, você já partiu para um novo livro, né? Qual o lápis cor de pele? Que história é essa? Isso. Esse daí, eu sempre trabalhei com educação infantil. E quando eu comecei a dar aula nessa escola que eu estou hoje, eu fui direto para o fundamental. E a turminha do infantil sempre fala assim, me dá o lápis cor de pele, dá o lápis cor de pele. E um belo dia eu estava
deitada na cama, falei, qual lápis cor de pele? Falei, qual é o lápis cor de pele, né? Eu falei, dá uma história. Aí eu comecei a escrever, então é a história da Maria Antônia, que ela também está no ambiente escolar, e a professora deu uma atividade para ela fazer, e ela precisava do lápis cor de pele. E a Maria Antônia é essa daqui. E ela fica pensando, né, qual é o lápis cor de pele, porque o lápis cor de pele da amiga dela não é igual ao dela. E aí a história é desenvolvida nesse aspecto e também fala do respeito às diferenças, né? Que eu acho que eu fico batendo muito nessa tecla. Que todo mundo é diferente. E tudo bem, né? Nós somos todos diferentes e isso que nos faz ser importantes, isso que nos torna pessoas cada vez melhores, porque cada um tem o seu jeitinho. E daí, quando se fala desse livro, da cor da pele, de que maneira você tratou até a questão do racismo? Você disse que as pessoas são diferentes, todas são diferentes, mas aqui a diferença também está bem exposta, que é a cor da pele. Como que você trabalhou com crianças? Então, esse livrinho ele é pequeno, eu pensei para crianças de 4 a 6 anos no máximo, então é uma maneira bem lúdica, assim, de realmente, ela está fazendo um desenho e ela vê, né, ela pega a caixinha de lápis de cor e ela percebe que o dela é diferente, e aí começa a conversar, por que que o seu é esse e o meu é esse? E aí, nesse momento, a professora intervém, né, na conversa das crianças e explica que ela é dessa cor e ela é dessa cor e fala sobre isso. Bom, depois, então, Pais de Autistas. Conta um pouquinho sobre esse livro. Esse livro foi um convite que eu recebi para fazer parte dele, para ser uma das coautoras. Ele tem um conjunto de profissionais, tem fono, tem psicólogas, terapeutas, tem pais, e a intenção desse livro foi realmente divulgar o autismo sobre diferentes perspectivas, né? Mostrar para os pais, mostrar para a sociedade diferentes visões sobre esse mundo do autismo. É um livro bastante importante, que traz muitas informações e de pessoas que já viveram, não são pessoas que estão por fora do conhecimento, são pessoas que de alguma forma presenciaram ou ainda presenciam, né, o autismo. Muitos professores ou profissionais da educação acabam não diagnosticando, mas tendo ali já a sensibilidade de enxergar o aluno e saber que tem alguma coisa para investigar. Como que você percebe isso? Não que seja a obrigação do professor, porém é o que está, às vezes, mais tempo até com a criança do que os próprios pais. Tem alguns comportamentos que são bem nítidos, né? Mas não quer dizer que porque a criança tem aquilo que ela seja autista. Mas, por exemplo, a criança que não gosta de ter contato visual, a criança que se isola de alguma forma, já é uma coisa para a professora ficar atenta. A criança que você chama, ela não responde de alguma forma, se incomoda com determinados barulhos, ou sons, ou cheiros. Então, são assim, características que a gente agora já conhecendo bastante, a gente já consegue perceber, né, que as crianças têm alguma coisa, mas não que seja um autismo, né? O autismo ele é diagnosticado por médicos, neuros, psicólogos, uma equipe em conjunto que consegue fechar esse diagnóstico. Mas os professores hoje em dia já têm bastante bagagem para dar indícios. Tem alguma coisa aqui que não está certo, tem alguma coisa aqui que é para a gente se preocupar, vamos ligar o radarzinho, vamos atrás. E a nossa função enquanto educador, eu acho que é essa também, orientar esses pais. Muitos pais vêm para a gente perdidos, nem em relação ao autismo eu estou falando agora, em relação a tudo. Os pais ficam pouco tempo com os filhos e quando a gente chama esses pais para conversar, eles falam, eu não sei o que fazer. Não sei o que fazer com uma criança de 9, 10 anos. Então, peraí, 9, 10 anos você não sabe o que fazer, então vamos pensar. O que a gente vai fazer agora?
Ó, ele tem 9, 10 anos, ele é sua responsabilidade, você precisa fazer tal coisa, você precisa ser firme, você precisa buscar. Ele precisa entender que você está no comando. Claro que a criança tem o direito, né, de opinar, de fazer as coisas dela, mas o pai e a mãe que estão no controle da situação. São os adultos, São né? os adultos, não o contrário. Tem muitas crianças que a gente percebe que mandam nos pais e nas mães. Né? Então, a sociedade está um pouco invertida, né? Um pouco confusa nesse aspecto. Os pais, quando eles chegam a receber esse diagnóstico do autismo, é muito difícil. Eles vivem o luto, né? A gente costuma falar o luto do filho ideal. Quando a gente tem uma gestação, a gente sonha em ver nosso filho ser médico, engenheiro, né, seja lá o que for. Quando a família recebe esse diagnóstico de autismo, é como se tivesse arrancado, né, aquele sonho dela. Porque, claro que os autistas podem chegar onde eles quiserem, mas é muito mais difícil. Né? Não é impossível, mas é mais difícil. E nem todos vão conseguir por conta da dificuldade cognitiva. A escola, acho que tem um papel importantíssimo nesse acolhimento. Ouvir. Eu acho que o ouvir esses pais, eles precisam ser ouvidos. Muitas vezes você vai chamar os pais para conversar e eles não vão nem deixar você falar. Eles só querem desabafar, receber um acolhimento, porque para eles é como se tivesse realmente tirado um chão, né, que a gente falou, tirou o chão do pai e da mãe, porque tirou aquela construção do filho ideal que ele tinha. E agora eu faço o quê? Meu filho vai ser isso, meu filho não vai ser, ou meu filho vai conseguir fazer tal coisa, meu filho vai conseguir ler um livro, meu filho vai... Né? Então a preocupação é, meu filho vai ser o quê? E para esses pais é extremamente difícil. Para a gente, enquanto profissional, é difícil. Para os pais, milhões de vezes pior. Porque eles acabaram com um sonho e agora eles têm que reconstruir um novo sonho. O que pode ser feito a partir de agora? Então eu falo que a gente tem uma coisa, o que a gente vai fazer com isso? Então o autismo está lá, você tem duas escolhas, ou você fica parada e deixa o autismo ficar lá, ou você vai à luta e vai buscar soluções para que a criança ela nunca vai deixar de ser autista, mas ela vai avançar muito. Né, se você tiver essa visão de buscar orientações, buscar terapias e apoio. E daí não é só a escola, né? Porque daí precisa também de uma equipe multidisciplinar para atender essa criança, né? Que é uma das grandes lutas hoje em dia, porque os pais que têm condições de pagar, as crianças conseguem um acompanhamento terapêutico. Então tem acompanhamento com fono, com psicóloga, fisioterapeuta, entre outros aí. Os convênios muitas vezes não liberam esses atendimentos, só com liminar judicial, e muitas crianças acabam ficando sem esse tratamento porque os pais não conseguem custear, porque é um tratamento muito caro. É porque são sessões semanais, né? São de 20, 30 horas semanais entre psicólogo, fono, terapeuta e mais um monte de coisa, fisioterapia, fora aulas de várias coisas que eles costumam fazer também. A tua participação nesse livro foi contar um pouco da tua experiência em sala de aula. O que você teve de retorno disso? O que você escutou dos leitores? Olha, foi muito gratificante porque as pessoas, quando elas pegavam, né, a minha história, conheciam essa história, conheciam a do meu amigo especial, elas vieram até mim, olha que legal o seu trabalho, né? O seu trabalho é um trabalho legal. Você ajuda as pessoas a conhecerem um pouquinho desse universo, que é um universo tão amplo, que era a minha intenção realmente quando eu lancei o primeiro livro e depois quando eu participei desse, foi de ajudar os professores. Então eu acabei formando cursos para ajudar os professores. Então eu levava materiais. Como que a professora vai adaptar o material X para aquela criança que tem essa dificuldade? Como que a professora vai ensinar a criança a cor laranja para aquela criança que é autista e não consegue ver as cores? Né? É claro que a gente não tem uma receita de bolo, porque cada criança é uma, né? Mas eu dava um norte, uma luz no fim do túnel, né? Porque as pessoas ficam muito perdidas.
E a minha intenção foi realmente divulgar o autismo e ajudar as pessoas a conseguirem construir mais coisas com essas crianças. Montei grupos de WhatsApp, de trocas de experiências, de troca de atividades. Tem gente da Bahia, tem gente de um monte de lugar que foram aparecendo, comprando livro, gostando, e um divulgou para o outro. Eu cheguei a vender mais de 1000 exemplares do Meu Amigo Especial. Vendi também bastante do Lápis Cor de Pele, não foram 1000, mas esse daqui, como a editora que tá junto, né? Então eles vendem, eu vendo também, mas a editora também vende por fora. Então eu não tenho essa quantidade de pessoas que têm acesso. Aí, depois disso também já vem esse livro que é o mais recente. Isso, esse foi lançado o ano passado. O Baú de Tesouros da Minha Avó. Isso, esse livro ele foi planejado durante mais de 2 anos, diferentemente dos outros que surgiram assim muito rápido. Esse livro ele demorou um pouco para ser escrito porque eu precisava ser mais fiel possível à história da minha avó. Então eu fui atrás de levantamento de dados com a minha madrinha, meus avós já são falecidos, e fomos pesquisar coisas em fotos, em documentos que ela tinha, passaporte, enfim. Então foram aí praticamente 2 anos levantando esse material. A ideia já estava na minha cabeça, mas para eu conseguir organizar esse material levou quase 2 anos. E ele conta a história da minha avó desde quando ela era pequena, lá em Portugal. E aí conta como meu avô veio. Então, também é um livro para crianças. Eu agora sou professora de 5º ano, então eu pensei nessa faixa etária de 4º e 5º ano. E ele fala de migração, fala de um monte de coisas desse tipo. A minha avó e meu avô se casaram por carta de chamada, né? Um estava em Portugal e o outro estava no Brasil. O meu avô veio primeiro para o Brasil, e aí a minha avó em Portugal, eles se casaram por procuração. Um estava lá e o outro estava aqui, e tinha um representante, né? O cartório, no caso, foi por procuração. Mas e aí eles depois já se conheciam, já se namoravam? conheciam, já se conheciam. Aí Aham. depois que ela veio para cá e casou na igreja. Nossa. E aí tem tudo isso daí. Então são muitas curiosidades e trazem muitas recordações e coisas que ajudam as crianças também, por exemplo, em sala de aula. Então eu tenho aí a foto da casa que minha avó nasceu. Né? A gente fala muito das crianças, da importância de preservar a história, da importância de preservar as memórias. Por quê? Porque contam alguma coisa importante que aconteceu naquele lugar, naquele momento. Aí eu pensei em colocar diversas coisas que a minha avó fazia. Então, minha avó fazia muitas receitas, então tem a receita da minha avó. Minha avó adorava contar piada, assim, sempre que a gente ia na casa dela, era a mesma piada e a gente sempre dava risada da mesma piada, porque o jeitinho dela contar era todo especial. Tem músicas que ela gostava de cantar, tem ditados populares que ela falava, né, os ensinamentos que ela passava pra gente, muitos realmente só lá de Portugal. Então eu juntei toda essa obra aí para poder mostrar um pouquinho da história da família, mas com a intenção de realmente mostrar o quanto é importante a família. Hoje em dia, no mundo que a gente está vivendo, onde ninguém tem mais paciência com ninguém, ninguém respeita ninguém, a importância da valorização da família. Eu falo que a família é o nosso maior tesouro, né? Tanto que no livro, quando eu vou fazer o dedicatório, eu coloco: a família é o nosso maior tesouro. Porque o resto, né? Lógico que tem coisas muito importantes, tem, mas a família é nosso bem mais precioso. Então a intenção de fazer esse livro foi realmente divulgar a família enquanto pilar da nossa vida. Eu falei da minha família em especial, mas queria abranger a todas, de alguma forma, para que as crianças, né, percebam o quanto é importante esse momento de estar com a família. A gente fala muito com os pais: pais, quando os filhos de vocês estiverem grandes, você pensa que ele vai lembrar da viagem que você fez, ou do carro que você deu para ele, ou do brinquedo que você deu para ele? Não. Ele vai lembrar do momento que você sentou com ele e fez uma brincadeira. Ele vai lembrar do momento que você
estava contando uma história para ele. Na época da pandemia, a gente fez muita coisa em casa, né? E a gente fazia, meu filho estava na época no 5º ano, a gente fazia brincadeira em casa, a gente tirava o tapete e fazia competição de soprar bolinha, e ele lembra até hoje, ele está no 8º. Então, são coisas que ficam, e eu acho que a gente, enquanto família, né, agora falando enquanto família, a gente tem que passar esses valores, esse resgate com as crianças, da importância dos avós, dos pais, dos tios, porque a família hoje em dia são poucas que se reúnem, né? Cada uma tem sua vida, e uma corre para lá, outra corre para cá, e o WhatsApp, às vezes fica anos sem se falar, e às vezes mora perto. Então, o que está acontecendo? O mundo está perdendo um pouco do valor. E a minha intenção, quando eu publiquei esse livro, além de falar da minha avó, era realmente tentar resgatar um pouquinho esse valor da família. Esse livro foi feito quando? Ele foi lançado o ano passado. E daí ele acaba ajudando também aquelas crianças que acabaram perdendo os seus entes queridos e muitos avós, principalmente durante a pandemia. Sim. Tem até um momento que fala, né? Tem uma das páginas fala, você tem o tesouro da sua avó? Você tem algum tesouro que a sua avó te deixou, te passou? Se você não tem, imagina o que você gostaria de ter aprendido com ela. Porque eu acho que realmente é isso, é o passar, né, a experiência, a troca. Eu conto muito para eles uma história que a minha avó me contava, não sei se é verdade ou não, que tinha uma cozinheira que cortava as pontas da linguiça para fritar. E ela fazia sempre isso. E um dia a filha dela foi questioná-la por que ela fazia isso. Ela falou, não, eu corto as pontas porque não cabe na frigideira. Né? Não tinha nenhuma explicação. Mas ela fazia isso porque ela já tinha visto a outra fazer e assim foi passando. E eu acho que esse resgate, essas coisas de fazer um bolo com a criança, eu falo que lamber bolo, gente, lamber bolo é tudo de bom, né? Eu até hoje, com mais de 40 anos, eu gosto de lamber bolo porque me remete muito à minha infância com a minha mãe, que eu também já não tenho mais a minha mãe e meu pai. Então, assim, é uma forma de resgate muito gostoso que eu passo para os meus filhos. Eu faço questão de fazer bolo com eles, para que eles lambam um tacho, como diz a minha avó, né? Para eles terem esse momento de família, que a gente hoje em dia tem uma vida muito corrida, mas a gente tem que deixar alguns momentos, né? Nem que forem poucos, mas que sejam com qualidade. Tem a questão dos dias que são mais corridos, mas também tem o que é mais fácil, né? Ou passar a educação para a escola ou para o celular. Ah, sim. A gente na escola está vivendo um mundo bem difícil porque a internet está aí. A gente não pode contestar, né? As crianças têm muito acesso. Então você fala, tem que pesquisar. Mas antigamente a gente pesquisava na Barça, né? Na folha de almaço, escrevia. Hoje em dia eles clicam lá, imprimem o negócio e pronto, acabou. Eles nem leem o que está escrito. Eles não querem nem muito, né? Lógico que tem crianças, mas muitos não querem nem porque a tecnologia está aí. Ela ajuda? Ela ajuda, mas ela também atrapalha. Eles não querem mais ler, eles não querem mais pegar um texto e fazer uma interpretação, porque hoje em dia é tudo muito fácil. Eles clicam no botãozinho e está lá. A internet faz por eles. Vou pegar um resumo de um livro, vou lá no Google e pego um resumo de um livro e leio o resumo, ao invés de ler o livro. Então, a gente tem uma grande competição aí na escola com essa tecnologia, que ela pode vir para o bem, ajuda bastante a gente, né? Em sala de aula, a gente tem salas equipadas com computadores, tudo, mas também, de certa forma, acaba prejudicando, porque as crianças acabam ficando nesse mundinho e não conseguem até muitas vezes escrever, porque eles ficam só digitando, escrevem com coisas erradas, porque no WhatsApp você acaba abreviando as palavras ao escrever. Então, tem tudo isso que a internet, assim, a tecnologia acaba atrapalhando um pouquinho. Mas a gente tem que aprender a conviver e tirar aí o proveito da coisa. Como chamar os pais para dentro da escola? Como fazer com que eles sejam parceiros e não apenas estão depositando crianças, né? Eu acho que uma conversa individual. A gente tem as reuniões de pais que assim, são extremamente importantes de
acontecerem, né? Cada 2 meses, 3 meses, dependendo da estrutura da escola. Mas eu acredito que a conversa individual com os pais, pontuando, olha, o seu filho está assim, o seu filho faz assim, ou o seu filho está legal aqui, ou não está legal aqui, o que a gente pode fazer junto, como que ele é em casa? Porque às vezes a criança é uma na escola e outra completamente diferente em casa. A gente fala assim, nossa, não é a mesma criança que eu tenho aqui, você está me descrevendo uma outra criança. Porque tem criança que sabe, né, lá em casa eu posso me comportar assim, aqui eu me comporto assado, com a professora X eu faço assim, com a professora Y eu faço assim, porque cada um tem o seu jeito e eles vão testando. Eu acho que essa parceria da família com a escola é extremamente importante. E para isso acontecer tem que ter essa troca. Né? A gente fala que a gente não está competindo, a gente está caminhando junto. Nós somos um triângulo: família, escola e professor. Se a gente não tiver alinhado todo mundo, o negócio não flui. E quem vai ser prejudicado é o seu filho. Né? A gente chama os pais para realmente trazer eles para a gente, para poder, dentro do possível, ajudar essa criança a avançar, seja lá na dificuldade que ela tiver ou no comportamento que ela tiver, para que a criança consiga aí, depois a gente fala que trilhar um caminho de sucesso. Você disse que não tinha pretensão de escrever, né? E já foram 4 livros. Já está engatilhado algum outro? Pelo menos na cabeça já tem o tema? De vez em quando surge uma pontinha assim, né? Porque eu gosto de trabalhar muito com crianças especiais. E eu fiz 2 pós em educação especial, depois da psicopedagogia. E a minha ideia futuramente é ficar nessa área. Então a minha ideia, assim, uma ideia vaga, né? Não é assim para o futuro logo, próximo, é alguma coisa sobre síndrome de Down. Eu gostaria de escrever tipo o meu amigo especial, mas agora para síndrome de Down. Mas aí eu tenho que ainda aprofundar um pouquinho mais nesse caminho, porque como eu me especializei muito em autismo, por conta de toda a minha vivência, né, a minha necessidade, então agora que eu parei um pouquinho com o autismo, eu vou ver se agora eu vou para essa área aí da síndrome de Down, que é uma área que também é encantadora, né, assim, essas crianças são uma coisinha um ser de luz. Eu falo, gente, eles são muito, muito maravilhosos. Muito carinhosos, muito apaixonantes, né? Verdadeiros. Muito, muito. Gosta, não gosta? Não, é verdade. Hoje em dia parece que a gente tem, não sei se o índice maior de crianças com autismo, um diagnóstico de autismo, ou os casos realmente estão aumentando. Porque antes era considerada aquela criança que é muito agitada, que é hiperativa, ou mal educada, inclusive, né? E depois começou a ver que não, existe a questão do autismo, do TDAH, então outras questões. Como que o professor, além de ter que dar aula, ensinar, educar, ainda precisa prestar atenção nessas coisas, né? A gente tem tem que ter um pouquinho de conhecimento de tudo. Né? O autismo é o que agora está, vamos dizer assim, mais em alta por conta de várias coisas que aparecem na mídia, tudo é uma coisa que hoje em dia as pessoas já conhecem bastante, né? Coisa diferente de 10 anos atrás você não ouvia falar muito. O autismo sempre existiu. O que acontecia é que muitos diagnósticos não eram de autismo. Né? Eram retardos mentais, alguma coisa nesse sentido. Hoje em dia já tem o espectro, né, já é diagnosticado. Para nós professores é um grande desafio trabalhar com a inclusão, seja ela autista, TDAH, dislexia, descalculia, porque, como você mesmo falou, né, tem várias crianças na sala de aula. Para você ter uma atenção em especial com uma criança que precisa de um apoio maior, é difícil. Então, por lei, algumas crianças têm direito a um professor de apoio em sala de aula, né, que auxiliam muito os professores nessa jornada. Mas nem todas as escolas fazem isso. E algumas escolas acabam até negando vaga para os alunos, não as públicas, né, mas assim, as particulares acabam negando porque é um gasto a mais para a escola. Porque eles não podem cobrar a mais.
E aí, quando a mãe vai procurar a escola XYZ, a escola, meu filho é autista, a escola não tem vaga. Porque além de pagar a professora, ela tem que pagar uma professora mediadora para ficar com essa criança. Então, é um caminho bem complicado para os pais, para a escola, porque a gente precisa desse apoio na sala de aula, a gente não consegue dar conta. Por mais que você se esforce, né, eu acho que assim, muitos dias eu chegava em casa chorando, eu lembro logo no começo quando eu peguei o Thales, porque às vezes eu preparava alguma atividade que ele não conseguia fazer. Ele tinha professora de apoio, mas eu preparava uma atividade que eu achava que ele conseguia fazer, mas ele não conseguia. E até eu entender que tudo bem ele não conseguir fazer aquilo, que ele não conseguiu fazer essa, mas que ele vai fazer a outra, ou que ele não conseguiu fazer assim, mas que ele pode fazer assim. Então, é um trabalho muito difícil, né? E você tem que estar preparada, porque hoje em dia todas as salas de aula têm inclusão. Dificilmente você vai encontrar uma professora que não tenha nenhuma criança de inclusão, seja lá qual for a inclusão. E eu acho que esse apoio da escola, da coordenação, de ter essa professora mediadora, de ter essa preocupação em adaptação de material, porque muitos falam assim, eu não estou acostumada a trabalhar com a inclusão, eu não trabalhei para isso, ou eu não aprendi isso, e fica nisso mesmo, né? Claro que eu não estou generalizando, sim. Tem professoras que são excelentes, tem professoras que a gente vê que vai buscar, que paga do bolso, que, né, compra material, mas tem professoras ainda hoje em dia que falam, tá aí, deixa aí, porque não vou conseguir fazer muita coisa, e a criança acaba ficando jogada, não incluída na sala, né? Ela fica lá simplesmente por estar. Vamos voltar um pouquinho para os livros. Quais os principais desafios que uma escritora tem, né? Você conseguiu aqui 4 obras, mas quais os desafios? É organizar tudo que está na cabeça ou depois é publicar mesmo? Eu acho que as duas coisas. Organizar as ideias, né? Eu acho que demora um pouquinho, porque a ideia, que eu falei para você, eu já tinha a ideia do que eu queria, mas eu não sabia como que isso ia ser. Organizar desenho com a escrita, e vai e volta. O meu amigo especial, ele foi e voltou mais de 15 vezes, até chegar do jeito que eu queria, com o desenho daquele jeito, com a página, não sei do que. Então, eu acho que as duas coisas são muito difíceis. Agora, o que eu senti maior dificuldade foi em publicar. Porque, infelizmente, o Brasil, né, embora seja um país muito rico culturalmente, ele não dá muita abertura para livros. Eu percebo que assim, a gente não tem muita abertura. Tem algumas editoras que são maiores, que tem aqueles autores, né, renomados, que são muito conhecidos, mas eles não dão muita abertura para autores novos. E muitos não querem nem pensar em analisar a sua obra, né? A gente não tem. Antes de publicar o meu primeiro livro, eu passei acho que por 7 ou 8. Né? Levei, não tem interesse, não, agora não dá, não. Então, foi uma luta porque eu quase desisti. Eu quase desisti porque eu não sabia mais para onde correr, né? Eu não tinha apoio de ninguém. Eu precisava de alguém que publicasse para ele, daí eu ia pagar, porque eu paguei, né, o livro todo. Eu paguei editor, eu paguei a capa, eu paguei a ilustração, eu paguei tudo. E mesmo assim, foi muito difícil. Então, eu acho que a abertura é pouca para esses novos autores. Mas também é difícil escrever, porque não é simplesmente, né, colocar no papel. Porque aí você coloca no papel, coloca a ideia. Não ficou bom, agora você troca a ordem. Não, aqui não ficou bom, agora inverte. E vai, não, aqui falta isso, aqui, não, põe mais. Aí você lembra de alguma coisa, você tem que voltar tudo. Faltou falar disso, isso aqui também é importante. Então, é um processo bem trabalhoso, e fora isso, tem várias outras coisas acontecendo na sua vida, porque paralelamente a esse trabalho, eu continuei sendo mãe, continuei sendo esposa, continuei sendo professora, tendo um monte de afazeres da escola. Então, foi um trabalho aí cansativo, mas extremamente prazeroso, e com certeza, se brilhar a estrelinha de novo,
vai ter mais um aí. E onde as pessoas podem encontrar os livros? Eu tenho um Instagram, tá? É tea.aceito. Lá no meu Instagram eu tenho um pouquinho da minha história, conto um pouquinho sobre cada livro. E lá tem o meu WhatsApp, que você pode adquirir, que aí eu também envio para todo lugar. Tá ótimo. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns também pela luta da inclusão. Eu agradeço. Só para falar um pouquinho da inclusão, eu estou organizando esse ano uma jornada, né, uma caminhada inclusiva aqui na região da cidade onde eu moro, para realmente levantar essa bandeira da inclusão com as pessoas, mostrar que o mundo pode ser um pouquinho melhor, né, que a sociedade aceitar essas pessoas diferentes. Então, muito obrigada pela sua participação e também parabéns. Obrigada pelo convite, eu agradeço a oportunidade.